Boa noite, minha coisinha rica. Tá preparada para nossa história de hoje? Então vem cá, chega mais perto e se aconchega. Meu nome é Olivia, e agora, meu amor, eu vou te contar uma história. O meu bisavô sempre tinha histórias incríveis para contar da época de quando era soldado e lutou na guerra. Como ele era bem velhinho, acabava repetindo algumas dessas histórias sem querer, mas eu gostava de ouvi-lo contar mesmo assim. Em um dos dias que eu estava passando um tempo em sua casa, ele estava sentado em sua poltrona preta, de couro, olhando para o nada, pensativo. Perguntei se estava tudo bem, e ele começou a contar uma história. Essa história era nova, diferente de tudo que eu tinha ouvido ele contar antes. Não era mais uma história de soldados corajosos lutando contra o inimigo, mas era a história de um soldado aterrorizado numa madrugada fria e escura como nenhuma outra que ele tinha vivido antes. Ele contou que uma madrugada ele estava de serviço no seu quartel. Não era nada excepcional, era só uma noite tomando conta do espaço interno. Até que de repente, sem nenhum motivo aparente nesse primeiro momento, ele começou a se sentir inquieto, como se estivesse sendo observado de alguma maneira. Começou a prestar atenção no ambiente ao redor e se avistava algum companheiro seu, mas não ouvia nenhum som além dos sons naturais da noite, nem via indício de qualquer pessoa por perto. Deu alguns passos ao redor, procurando por qualquer coisa, e nada. Porém, aquela inquietação que estava sentindo permaneceu e se tornou crescente, até que alguma coisa lhe chamou a atenção na direção de uma entrada para um galpão a mais ou menos uns 200 metros dele, no meio do escuro. Ele ficou olhando naquela direção, fixamente, até que uma silhueta começou a se formar no meio da escuridão. Ele descreveu como a morte. A figura devia ter cerca de 2 metros de altura e se assemelhava a uma silhueta humana usando um manto longo do ombro até os pés, com um capuz tão comprido na direção do rosto que o deixava todo coberto e mergulhado numa escuridão. Ele não acreditava no que estava vendo inicialmente e começou a pedir rispidamente para a pessoa se identificar, que aquela não era hora para brincadeira. Stop! Mas nisso, a figura começou a se mover em sua direção, saindo do breu. Daí, ele foi percebendo os detalhes daquela figura, que parecia não ter pés e simplesmente flutuava pelo chão. Conforme ela se aproximava, lentamente, a temperatura ia caindo e um frio seco e sufocante tomou conta do seu corpo. Ele apontou sua arma para aquela figura e gritava, mandando ela parar de se aproximar e se afastar. Mas ela não recuava. Continuava andando. E andando. E andando. Ele estava apavorado e queria atirar, mas cada bala que saísse de sua arma teria que ser explicada. E como ele ia explicar aquilo tudo? Ia acabar sendo preso. Então começou a rezar e se lembrou de sua mãe. Colocou a mão no bolso, na frente da sua farda, e tirou um terço de madeira que ela havia feito à mão e lhe dado para proteção. Quando ele levou o terço para a altura do peito e começou a apertá-lo com toda a força que encontrou na sua alma, a figura começou a se aproximar mais rápido. Ele não conseguia mais gritar ou sequer se mover. Ele disse que foi o momento de maior angústia de toda a sua vida. E como num sopro de vento gelado, aquela figura o atravessou completamente, o envolvendo numa fumaça densa, e sumiu. Naquele mesmo momento, seu terço pareceu explodir na sua mão. Voaram contas para todos os lados e só sobrou o crucifixo, fincado na sua pele com tanta força que tinha cortado sua carne. Ele não sabia explicar o que era aquilo de verdade, mas não tinha nenhuma dúvida que tudo era real, como o crucifixo daquele terço que ele ainda tinha guardado. E aí, coisinha rica? Gostou da nossa história? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu te prometo que vem muito mais de onde veio isso. Até logo e um beijo.